Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui trazendo review pra vocês do mouse SteelSeries Rival 700. Cara, esse é um mouse bem diferente do padrão que a gente está acostumado a ver no mercado, então já adiantando pra vocês, ele é um dos únicos mouses que eu já vi que possui um display OLED e vibração, isso mesmo, vibração que nem um joystick. Então, chega de enrolação e vamos dar uma olhadinha nele mais de perto. Então pessoal, vamos começar aí como sempre falando da parte da frente da caixa aqui do produto, tá? Onde de cara a gente já encontra aí o layout do nosso mouse aqui na frente, tá? Inclusive com a iluminação laranja aqui no scroll. Aqui a gente tem o logotipo da SteelSeries, aquela faixa em laranja aí que é o referencial deles. E aqui a gente tem o modelo, que é o Rival 700, tá? Aqui embaixo eles colocam a compatibilidade do produto, então lembrando que esse mouse ele é compatível com o Windows e também é compatível com o Mac. E aqui eles colocam alguns recursos e características especiais do mouse que eu vou ir falando durante o vídeo. Lembrando que recursos e características especiais nesse mouse aqui é o que não falta, ele tem muito recurso bacana. E depois quando ligarem no software vocês vão ver ainda que é mais legal ainda do que parece. Aqui na parte de trás dele a gente encontra novamente aí algumas características sendo exibidas no mouse, mas o principal diferencial dele é realmente a telinha OLED Screen que ele tem, muito bacana. Se eu não me engano tem um mouse da Cooler Master que ele foi fabricado que também tinha uma telinha que ficava no mouse. Se eu não me engano era o Sentinel 3, uma coisa assim. Porém, ela era utilizada para colocar somente o FPS do mouse. Então, quando a gente trocava, a telinha nos indicava ali qual que era o FPS que a gente estava selecionado no mouse, né? FPS não, desculpa, DPI, né? Então, nesse mouse aqui a gente pode customizar essa tela, cara, o que é bem bacana, porque a gente pode colocar até GIF. Se vocês entrarem no site da SteelSeries, eles vão estar nos disponibilizando vários GIFs e imagens ali já pré-configuradas para a gente colocar no nosso mouse, tá? Então, eu achei isso bem legal. Então, vamos abrir a caixinha dele aqui e ver o que acompanha o produto além do mouse, tá? A nossa caixa aqui eu já achei ela bem bacana, tá? Deixa eu tirar essa parte aqui da frente. Então, aqui a gente tem então o nosso logotipo da SteelSeries e aqui o modelo do mouse, o Rival 700. E cara, ela é muito estilosa mesmo na parte de dentro da caixa, eles se preocuparam até com isso, então eu achei isso bem bacana. Então vamos abrir ela aqui, a gente puxa aqui e ela vai abrir assim. E aqui a gente já encontra então de cara o nosso mouse aqui, tá? E a nossa caixinha de acessórios. Então eu vou tirar a caixinha, tirar o mouse aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa escondida aqui. Que não tem nada, provavelmente não vai ter nada em cima também, mas só para confirmar. Nada também. Então, com o mouse aí fora da caixa, a gente já percebe então que ele vem separado do nosso cabo, tá? Então, lembrando aqui, esse mouse ele não é wireless, não é Bluetooth, ele é um mouse com cabo, tá? Pode enganar a galera que quando for abrir a caixa e achar que o mouse é wireless, porque ele tá sem o cabo conectado, porém ele não é wireless, tá? Então, vamos abrir aqui essa caixinha de acessórios e ver o que tem aqui dentro. Provavelmente vai ter aqui os cabinhos dele e tal, né? Não sei se tem mais alguma coisa. Vamos começar aqui por esse guia do usuário, beleza? Aqui a gente tem um guiazinho rápido do usuário. Isso aqui é bem interessante porque esse é um mouse que ele não é muito facinho de mexer. Ele tem vários tipos de configurações e tal. Então é interessante aí, se a galera ficar meio que na dúvida, leia o manual, tá? Aqui ele acompanha dois cabinhos, tá? Então a gente tem dois cabinhos que são iguais. É a mesma conexão, é a mesma coisa, eles são iguais, só o que muda é a construção. Um é de malha trançado e outro é de borracha. Provavelmente deve ter uma galera aí que prefere borracha em vez de malha trançada, para eles terem enviado dois cabos construídos de maneiras diferentes. E também, ao que me parece, o de borracha é um pouquinho mais curto aí do que o de malha trançada, tá? Então a gente tem esses dois cabinhos. Os dois têm a ponteira Gold Plated, tá? Que é bem interessante. E a conexão deles é um pouquinho diferente, tá? Deixa eu mostrar para vocês aí mais perto da câmera. Não sei se ela vai conseguir focar, mas se não conseguir focar agora, não vai focar. Mas depois eu mostro melhor para vocês aí mais de perto nos closes do nosso produto. A ponteirinha dele é um pouquinho diferente e é bem interessante aí na hora que vocês forem plugar, tenham bastante certeza de qual cabo vocês vão usar, porque é chatinho de tirar esse cabo, cara. Vocês podem ver aí que ele é nesse formato aqui, então a partir do momento que eu plugo ele aqui, tá? Na hora de tirar já fica ruim. Inclusive eu já tinha aberto ele aí antes, tá? E ele tem, deixa eu mostrar pra vocês aqui, onde ele vai conectado aqui, o nosso cabo, ele tem um negocinho de aviso aqui, deixa eu ver se a câmera vai focar.
nos dizendo o modo certo e o modo errado de colocar o cabo. Então, por favor, vão pelo modo certo e cuidem para não quebrar a conexão do mouse, tá? Beleza, então, galera, vamos começar falando aí um pouquinho então sobre a construção do mouse, tá? O que me chamou bastante atenção, ele é um mouse que não é leve, tá? Ele é um mouse bem pesadinho. No site da SteelSeries, infelizmente, a gente não encontra informação precisa qual o peso desse mouse aqui. Depois eu vou ver se eu consigo pesar ele ali na nossa balança de precisão e colocar para vocês ali embaixo o peso dele, tá? Porém, já adiantando, ele não é um mouse leve. Então, pra galera que não gosta de mouse pesado, foge desse daqui, tá? Na construção dele, então, a gente tem a parte aqui dos nossos cliques principais. Elas são feitas aqui em aquela espécie que parece tipo um plástico mais rígido, tipo uma fibra. E como vocês podem ver aí, a gente tem essa divisão aqui que separa a base de baixo do mouse com a parte dos cliques. E isso daqui é trocado no material e na cor, tá? Na parte de cima, onde ficam nossos cliques, a gente consegue sentir que é um pouquinho emborrachado. Dá pra sentir que tem uma borrachinha aqui que nos impede de ficar deslizando o mouse na mão, enquanto que na parte de baixo não, a parte de baixo é um pouquinho mais lisa, tá? A textura dela é um pouquinho diferente em relação ao desenho também. A gente tem algo como se fosse aquelas texturazinhas de carbono e tal. Eu achei bem bonito até. No lado direito dele aqui, onde fica essa pegada do lado direito, a gente tem então esse material que é tipo um silicone antiderrapante. Ele, inclusive, ele é texturizado com essas bolinhas aqui para que não derrape o mouse durante o uso, tá? Ele não tem nenhum botão aqui desse lado. Do lado esquerdo aqui, a gente encontra também o mesmo material utilizado ali do outro lado, que é essa espécie aqui de silicone antiderrapante texturizado. E desse lado aqui a gente encontra 3 botões customizáveis, tá? A gente tem esse que fica aqui atrás, esse que fica aqui na frente e tem um que fica logo aqui embaixo, tá? Depois, acredito que esteja um pouquinho ruim de ver aí agora por causa da nossa iluminação aí, mas a gente tem esse botãozinho aqui depois que na hora de dar o close eu mostro melhor pra vocês. Quanto à parte de baixo dele, a gente tem aqui esses 3 skates, né, que a gente chama, para um melhor deslize do mouse sobre as nossas superfícies que a gente for usar. Lembrando que o sensor desse mouse aqui é um PixArt PWM3360 óptico, que vai de 100 CPI até 16.000. Lembrando que CPI é a unidade de medida adotada pela SteelSeries, eles utilizam em todos os mouses deles, ao invés de falar o DPI, eles falam CPI, que equivale basicamente a 2.000 e tal. Isso aí eu já expliquei em quase todos os outros vídeos da SteelSeries, mas beleza. Aqui na parte de cima é onde a gente encontra o nosso conector para o nosso cabo, e aqui é onde a gente, logo embaixo, a gente encontra a nossa travinha, tá? Então, quando a gente pluga o cabo nele aqui, ele vai fechar a travinha e deixar fixo, e aí na hora de tirar, a gente tem que pressionar a travinha para baixo e puxar o cabo. Lembrando que não é um processo muito fácil de fazer, então certifiquem-se bem antes de colocar o cabo nele, qual dos 2 cabinhos que acompanham ele que vocês vão usar, para depois não ficar removendo toda hora o cabo desse produto, porque é uma coisa bem chatinha de tirar, tá? Só para complementar então a informação do sensor dele, é um PixArt PWM3360 óptico, que vai de 100 a 16.000 CPI, com o tempo de resposta de 1 ms, o que é bastante interessante para quem curte jogar jogos de precisão, como CSGO, Overwatch ou qualquer FPS que a gente for jogar. Para jogos de precisão, o ideal é que a gente tenha um mouse com um tempo de resposta bem bacana, que é o caso desse aqui, 1 ms. Então, dando mais uma revisadinha agora ali, eu medi os cabinhos e depois eu acabei encontrando informação no site da SteelSeries, mas eu já tinha medido de qualquer jeito. Então, sobre os cabos dele, a gente tem o cabo de borracha medindo 1 metro e o cabo de malha trançada medindo 2 metros, tá? Então, realmente, no cabo de malha trançada a gente tem um comprimento maior do que no cabo de borracha, tá? O pezinho dele, tá? Consegui localizar através do site, esse eu não cheguei a pesar, mas então a gente encontra aí 135 gramas no peso dele, e a expectativa de vida para as suítes dele, aqui nas suítes principais, é de 30 milhões de cliques, tá? Quanto aos tipos de pegada, no site da SteelSeries, como especificação, eles nos dão os 3 tipos de pegada hoje mais conhecidos aí, que é a Palm, Claw e a Finger, tá? Então ele é basicamente aí compatível com nossos 3 tipos de pegadas, tá? E eu realmente achei ele bem suave, bem bacana de usar para todos os tipos de pegada. Aqui eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil de se adaptar, talvez seja a Finger, porque ele é um mouse um pouquinho comprido, tá? E geralmente acredito que pra galera que vai ter o tipo de pegada Finger e gosta de mouse um pouquinho mais curto, em que os switches fiquem um pouquinho mais para baixo. Então pra galera que for usar aí o Fingertip, eu acho que fica um pouquinho ruim aí, mas beleza, ele é compatível, digamos assim, com todos os 3 tipos de pegadas hoje existentes entre os usuários, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a especificação dele, na verdade a característica que ele tem
daquele esquema de vibrar, né? É uma coisa que eu achei bem legal. Inclusive quando a gente pega o mouse e pluga ele no PC, se a gente tiver com ele na mão, a gente vai sentir que ele já dá uma vibração de confirmação de que ele está ligado, tá? Em questão a vibração dele, a gente não pode configurar totalmente 100% a vibração para quando a gente queira que aconteça, digamos assim. Quando a gente entra no software, a gente tem uma parte do software que nos indica um alerta, digamos assim. Como assim? Eu posso colocar um alerta que vai ficar me alertando de tempos em tempos. Na verdade, vários outros mouses da SteelSeries já têm essa função, porém esse inclui essa função com a questão da vibração, tá? Então, vamos supor assim, eu sou player de Overwatch, tá? Então, no Overwatch a gente tem as nossas skills que podem ser usadas de tempos em tempos, tá? Vamos supor então que eu tenho um personagem que a skill dele carregue de, sei lá, de 10 em 10 segundos, vamos colocar assim. Então, eu posso configurar o mouse para que quando eu uso essa skill, logo a partir disso ele já comece a contar os 10 segundos e ele vibre me avisando de que a skill está pronta para ser usada novamente. Isso eu achei bem legal porque nos deixa um pouquinho antenado, né? Um pouco ligado, digamos assim, durante nossa jogatina para que a gente não acabe, por exemplo, em alguns jogos, deixando de usar alguma coisa que está pronta para a gente usar já faz tempo, né? Então isso é bem legal. Ele também tem outras coisas bastante customizáveis via software, que uma delas é a telinha de OLED, que ela é completamente customizável e isso eu vou mostrar depois melhor para vocês, mas realmente em relação à vibração dele, ele nos limita a somente esses avisos táteis e também dentro do jogo. Aí ele vai vibrar de acordo com o jogo, né? Vamos supor ali que a gente coloca num jogo de ação e tem uma parte que o cenário começa a tremular e vibrar, e provavelmente ele vai dar as mesmas sensações de vibração como se a gente tivesse com o joystick. Esse comando quem dá é o jogo pro produto, né? Então não o produto com a vibração específica. Então só lembrando aí, esse daqui é um mouse para uso destro, tá? Ele não é um mouse canhoto e também não é um mouse ambidestro. Como vocês podem ver, na pegada a gente já percebe de cara que ele é um mouse para destro, inclusive os botões são localizados somente em um lado. Então pra galera que for canhota aí, já vai ficar um pouquinho complicado de querer usar. Então agora eu vou ligar ele no software e mostrar para vocês aí as configurações que a gente pode fazer via software e também mostrar a telinha OLED funcionando, porque eu acho isso muito bacana. Então galera, eu já tô com o software, o SteelSeries Engine 3 aberto aqui, tá? E aqui, como vocês podem ver, ele já me mostra aí de cara o mouse que eu estou utilizando, que é o Rival 700. Aqui do lado direito dele, como vocês podem ver, a gente tem a opção de configuração, que obviamente vai estar no default. Aí eu clico aqui e ele vai abrir então a janela de configuração geral do mouse, tá? Então vamos começar aqui pela parte esquerda superior dele, onde a gente encontra os perfis internos. Tá, o que são os perfis internos? Os perfis internos são a quantidade de perfis que eu posso deixar salva dentro do mouse, para que esses perfis funcionem independente de eu ter ou não o mouse conectado ao software SteelSeries Engine na máquina que eu estiver usando. Por exemplo, posso pegar o mouse e levar para casa de um amigo e os 5 perfis vão estar salvos aqui mesmo que eu não utilize o software, beleza? Aqui é onde eu tenho as configurações dos meus perfis. Depois que eu terminar de digitar elas, eu posso simplesmente pegar elas e arrastar aqui para cima para que fiquem salvas aqui e fica salvo na memória do mouse. Então vamos começar aqui pela configuração default, né? Que no caso, por exemplo, é a que está já aberta aqui. Aqui a gente tem aquela parte clássica aqui da SteelSeries, é onde a gente faz a configuração dos botões. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em botão 1, que é o meu clique esquerdo, eu tenho todas essas opções aqui para fazer a configuração do que eu quero que essa tecla faça. Então eu posso colocar aqui, ó, opções de reprodução. Eu posso executar uma vez, ou fazer essa tecla ficar executando várias vezes, ou ficar alternando, blá blá blá. Posso fazer vários tipos de reprodução aqui, tá? Aqui eu posso fazer uma execução na tecla. Então aqui ele diz, ó, escolha se a ação será ativada quando a tecla for pressionada ou solta. É como se fosse, digamos assim, eu tenho uma ação e enquanto eu ficar segurando o botão, essa ação vai ser feita. Enquanto eu soltar, não vai ser feita. E aqui eu tenho a minha configuração que eu posso colocar para vibrar ao clicar. Eu esqueci de mencionar anteriormente ali que no software a gente tem duas opções de configuração na vibração, né? Que além daquela que eu já tinha explicado, que é o nosso timer, que está aqui embaixo, eu ainda tenho a opção de fazer a tecla vibrar ao clicar. Mas imagina se clicar, eu vou colocar para vibrar toda vez que eu apertar o clique esquerdo do mouse, que chato que vai ser. Então se eu pegar, por exemplo, e ativar isso aqui, o mouse já vibra na mesma hora ali em tempo real. E aí eu posso colocar aqui, ó, clique forte, clique preciso, e tipo, tem várias opções aqui, né? Isso aqui é bem bacana. Mas beleza, ó, toda vez que eu clico ele fica vibrando, muito bacana. Beleza, então eu fecho aqui. Aqui é onde eu tenho qual tipo de função que eu quero atribuir para minha tecla no mouse, né? Então aqui eu tenho várias opções, desde macro até deixar desativado, botão do mouse, mídia, iniciar alguma coisa e tal. Então eu vou fechar aqui.
E essa opção aí que eu abri agora é a que vocês vão encontrar em todos os outros botões do mouse, beleza? Então não tem necessidade de mostrar um por um. Aqui é onde eu tenho meu editor de macro. Quando eu abro aqui, ele já me leva direto para a janela de macro, onde eu vou criar, gravar um macro, excluir, editar e tal. É a minha configuração de macro. Aqui é onde eu posso colocar o mouse em modo para a esquerda ou para cima, que é as visões que eu posso ter dele caso a gente se perca nos botões que estão sendo mostrados aqui, né? A gente não saiba qual que está dizendo a qual, então eu coloco aqui esquerda. E aí eu sei, por exemplo, que o botão 6 é esse que fica aqui do lado. Então tá, aí aqui, por exemplo, no logo e no scroll é onde eu tenho as minhas opções de iluminação. São as minhas cores RGB, tá? Então eu tenho duas zonas, que é o logotipo e o scroll do mouse. Eu vou colocar somente uma para mostrar para vocês quais são as opções. Então, por exemplo, eu abri aqui na opção do scroll, vocês podem ver que ele está aqui no Color Shift, que é o que ele fica trocando e alternando entre as cores RGB que a gente tem no mouse. Mas eu posso alterar, por exemplo, aqui por uma cor firme, né, uma cor fixa. Eu posso colocar, por exemplo, um azul aqui. Vocês podem ver que ele já troca em tempo real ali. Vou botar o vermelho para mostrar, amarelo ali, ele vai trocando. Depois eu tenho a opção, a Color Shift, que é a que estava, né? Tenho a respiração de cores múltiplas, que aí eu vou escolhendo as cores que eu quero que, por exemplo, aqui o mouse entre em respiração com essas cores aqui, ó. Eu vou colocar que já está pré-configurada. E aí ele vai respirando entre as cores que estão aqui. Depois eu posso colocar para ele configurar de acordo com o ativador, que é a opção que a gente vai colocar lá embaixo depois. E por último, desabilitar a iluminação, que aí ele deixa desligado. Eu vou colocar na que estava, na Color Shift. E essas mesmas opções de iluminação se aplicam ao logotipo da SteelSeries que fica na parte inferior do mouse, tá? Aqui do lado direito é onde eu tenho as minhas opções de sensibilidade de CPI, tá? Então eu tenho até duas opções para serem configuradas. Eu tenho a primeira aqui que já está pré-configurada em 800 e a segunda em 1600, mas eu posso configurar da maneira que eu quiser. Então depois eu tenho as minhas esperas táteis, que foi o que eu já tinha explicado ali anteriormente no vídeo, que é fazer um timer de acordo com, por exemplo no game do Overwatch lá que eu falei das skills, né? Aqui é onde eu tenho a minha aceleração e desaceleração do mouse. Todo software da SteelSeries oferece essa possibilidade aqui, né? Todo software não, porque na verdade é o mesmo, né? Mas a maioria dos mouses da SteelSeries nos oferece a opção de aceleração e desaceleração configuráveis no mouse. Depois eu tenho a minha fixação de ângulo, que eu posso deixar ali no mais... menos angular, digamos assim, ou mais reta, aí o mouse fica com a resposta mais reta aqui. E por último, minha taxa de polling, que aqui ele tem em 1000, mas eu posso colocar depois ali em 500, em 250 e em 125. Eu vou deixar em 1000 aqui, porque eu sempre prefiro usar em 1000. E agora eu vou deixar por último a parte mais bacana, que é a parte da LED, tá? Então eu vou aqui. Eu vou colocar para mostrar o mouse do lado esquerdo, e aqui vocês podem ver que ele tem aqui a opção OLED com uma ferramentinha do lado. Aqui vai ser a minha configuração da telinha, né? Obviamente. Então eu vou clicar aqui e vocês podem ver que ele está me mostrando aqui o logotipo da SteelSeries. Então a gente tem o logotipo da SteelSeries sendo exibido aqui como se fosse uma imagem no Paint, né? Então aqui como está a SteelSeries, eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar virar para a câmera, ver se vocês conseguem visualizar. O mouse da maneira, quando a gente olha ele aqui na tela da câmera, o que acontece? Essa iluminação no mouse está dando conflito com a quantidade de FPS que essa câmera grava. Então vocês podem ver que fica meio que piscando ali na hora da gravação. Mas obviamente quando vocês pegarem o mouse aí fora da gravação, digamos assim, se vocês adquirirem esse mouse, não vai ficar desse jeito, tá? Não vai ficar piscando loucamente desse jeito aí. Eu posso colocar para inverter a cor aqui, ó. Eu deixo o fundo branco e as letras em preto. Não consegui focar, mas beleza. E uma coisa muito interessante, eu vou colocar aqui de volta como estava, tá? Eu tenho meio que um pincel aqui que eu posso usar tanto na cor branca quanto na cor preta. Eu curti mais esse estilo, tá? Em que o fundo fica preto, porque ele se camufla mais no mouse, digamos assim. Mas se eu chegar, por exemplo, aqui, ó, e começar a fazer um desenho aqui, eu vou rabiscalhar tudo aqui, vou rabiscalhar em cima também. Ele já troca em tempo real na minha telinha do mouse, se liga só. Viram que legal? Sei que tá demorando para focar, quando eu coloco ali eu fico calado e fico um tempão esperando focar, mas beleza. Outra coisa muito bacana, que eu achei muito legal. Aqui embaixo vocês conseguem visualizar que logo abaixo da onde a gente tem aqui a nossa opção de desenho, digamos que tipo uma aquarelazinha isso daqui, a gente tem a opção de enviar imagem. O que eu posso fazer? Eu vou demonstrar para vocês agora, eu vou entrar no Google aqui, vou digitar qualquer coisa, qualquer imagem que eu possa achar, por exemplo, vou colocar aqui e procurar o logotipo da concorrência deles. Vamos abrir aqui o logotipo da Razer.
só pela zoeira. O que é aquilo, mano? Tem uma foto do The Rock ali. Vou salvar a imagem aqui em PNG, beleza. Aí o que acontece? Eu vou clicar aqui em enviar imagem e vou pegar o logotipo da Razer. Olha que legal, cara. Ele pegou o logotipo da Razer e deixou tipo de uma forma que a imagem fique em preto e branco. E eu posso colocar que a opção, inclusive, é tremido ou não. Aí ele tira ali aquelas partes. Dou pronto aqui, inclusive eu posso mexer, tipo, se eu achar que tá ruim, por exemplo, desse jeito aqui, eu posso dar uma ressaltada na letra aqui, ó. Sei que tá um... Nossa. Vamos botar aqui pra ficar mais claro, porque no mouse vai ficar ruim de ver. Nossa, meu Deus do céu. Beleza. Agora deixa eu mostrar pra vocês como é que ele fica. Pronto, agora a gente tem um mouse que tá 100 vezes mais caro por causa desse logotipo. E olha que bacana, cara, isso aqui ele pode ser alterado em tempo real. Eu achei muito legal isso daqui. Sabe uma ideia muito bacana que dá pra ser feita com isso? Eu vou fechar aqui, tá? E o que a gente pode fazer? Eu vou criar um novo perfil. E nesse perfil, eu vou colocar descartar aqui, porque eu não quero ficar mexendo nos negócios, né? Nesse novo perfil aqui, eu vou colocar um perfil pro CSGO. Eu vou colocar aqui então, perfil pro CSGO. Tá? Ali vocês podem ver que quando eu cliquei ali, eu posso colocar a opção de abrir ele com um aplicativo, quer ver? Aqui, aí no caso aqui, obviamente, eu vou botar ele para abrir com CSGO. Eu não tenho CSGO instalado nessa máquina, mas vamos supor que eu tivesse. Ia colocar o CSGO aqui, fechar, beleza. Configuro o meu perfil do jeito que eu quiser para o CSGO. E aí vou lá novamente no Google e digito o seguinte aqui, ó. Vamos botar aqui, CSGO logo. Vamos pegar esse logotipo do CS, vamos novamente aqui no software. E aí, aqui no perfil do CSGO, toda vez que abrir o CSGO, eu posso colocar então... Pro jogo abrir essa imagem linda aqui. Olha que massa, cara. Olha como é que ficou do lado agora. Muito show, né? Então isso eu achei muito legal. A gente pode pegar qualquer imagem na internet que ele vai meio que transformar a imagem nesse esquema meio que preto e branco desenhado para que ele se adapte ao display OLED do mouse. Isso é muito bacana. E uma coisa muito legal é que se a gente entrar diretamente aí no site da SteelSeries, na página do Rival 700, eles nos disponibilizam várias imagens e GIFs, cara. A gente pode usar GIF se mexendo, tipo, aqueles GIFzinhos que ficam se mexendo o tempo todo, a gente pode deixar aquilo ali acontecendo em tempo real no display do mouse. Isso eu achei muito legal, tá? E sem falar outras coisas, por exemplo, a gente pode colocar coisas úteis aqui nesse display, né? Como, por exemplo, toda vez que eu clicar aqui para trocar o DPI, ele me informar em quantos DPI o mouse está selecionado. Ou, além do DPI, tem uma parte ali que a própria SteelSeries faz propaganda na página do Rival 700. Conte os seus headshots no CS através do display do mouse. Então, provavelmente dentro do jogo vai ter algum tipo de configuração que a gente vai conseguir colocar de acordo com o software. Toda vez que eu matar alguém, por exemplo, vai começar a contar aqui no display do mouse. Isso eu achei muito legal. Um dos pontos mais diferentes que eu já tinha visto aqui, né? E agora eu vou deixar rodando aí na tela para vocês alguns closes do mouse, tá? E alguns closes da telinha também, inclusive rodando alguns GIFs animados aí. Lembrando que essa interferência que vocês estão vendo aí da tela piscando não é no mouse, e sim por causa da frequência entre a taxa de quadros da câmera e a taxa de quadros dessa telinha OLED que tem aqui.
Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no nosso canal aqui embaixo e deixem um joinha para fortalecer. Se ainda restou alguma dúvida sobre o produto, pode deixar ali embaixo nos comentários que a gente responde quanto antes. Valeu e até a próxima!